Deixa eu fazer uma pergunta para você. Quando você faz um discurso, quando você faz uma fala pública, como você sabe que realmente deu certo? Como você sabe que de fato alcançou o público que você esperava que fosse alcançado? Porque muita gente acha que falar bem é falar e ser aplaudido. Outros acham que falar bem é não travar. E outros ainda dizem que falar bem é quando você fala e consegue impressionar. Mas infelizmente, nenhum desses é o verdadeiro critério. Um dos maiores erros de quem fala em público é não conseguir ou não saber medir se de fato naquela conversa teve uma comunicação, porque, no fim das contas, esse é o valor mais importante dessa aritmética. Você sabia que a maioria das pessoas avaliam a sua fala de uma forma errônea, porque elas avaliam por meio de sensações? Geralmente é assim que acontece. Se ela se sentiu confiante naquela ocasião da palestra, então ela vai falar assim: poxa, me senti super bem, então eu me saí bem porque eu tava confiante. Outro ponto é... Lá na saída eu recebi um elogio de um cara que veio não sei da onde, então isso significa que eu me saí muito bem. Ou ainda, né? Algumas pessoas dizem assim: não, eu fui muito aplaudido, eu fui aplaudido durante o evento e ao término do evento. Então eu me saí muito bem. Então eu tenho essa sensação de que deu tudo certo, porque aconteceram essas coisas na hora que eu estava falando. E isso é muito perigoso, sabe por quê? Porque a comunicação, ela não é uma sensação. A comunicação, ela é determinantemente efeito. Na ciência da comunicação, uma mensagem verdadeiramente, ela só existe quando gera um impacto de transformação na vida da outra pessoa. Se não há mudança em quem está assistindo, então só houve fala, não houve comunicação. Saiba de uma coisa muito chata, e isso serve para todos nós. Você pode falar muito bem, mas ainda assim você pode falhar completamente no seu objetivo final. O maior erro de quem fala em público nem sempre é o nervosismo, nem sempre é a falta de carisma e nem mesmo a falta de repertório. Muito pelo contrário, a falha é outra. A maior falha é falar sem nenhum tipo de critério de sucesso. Grave isso, hein? Observe bem, vamos lá. A pessoa sobe no palco, ou então ela entra numa reunião, ou então ela começa uma aula. Aí ela tem que ter ali um propósito muito bem definido. Mas aí, digamos que ela não definiu esse propósito, aquilo que ela realmente quer ao final daquela palestra, ao final daquela aula, ao final daquela reunião. Digamos que ela não definiu isso. Aí, lamentavelmente, nós vamos ter que dizer que a fala daquela pessoa virou apenas uma mera exposição. Grandes comunicadores, eles nunca falaram apenas para se expressar. Geralmente, eles falam para poder produzir algum tipo de efeito muito bem específico. Pensa comigo, um professor, ele pode entrar, dar uma aula inteira, e no final da aula o aluno pode saber não explicar nada daquilo que ele viu. Aí você pode pensar assim: mas o aluno era desinteressado. Não, tudo bem. Existem casos e casos. Existem casos que o aluno não quer saber de nada, que o aluno é uma tranqueira, mas também existem casos onde o professor simplesmente não conseguiu transmitir aquilo que ele tinha que transmitir. Por quê? Porque ele não está trabalhando de maneira definida. Então ele apenas falou, mas ele não comunicou. Se ele não comunicou, não houve entendimento. Se não houve entendimento, então não tem como o aluno também explicar alguma coisa. Afinal, ele não entendeu nada. Nós temos também outros casos onde uma liderança pode trazer um grande discurso, um discurso apoteótico, transformador, mas no final das contas acaba não causando nenhuma mudança naquelas pessoas que estão escutando. Por que será isso? Porque às vezes ele pode ter usado palavras bonitas e palavras bem colocadas. Como eu disse, o discurso pode ter até uma característica de discurso apoteótico, vislumbrante, momento único, mas só foram palavras bonitas. Aquilo que deveria de fato ser comunicado, não foi. Um palestrante, ele pode falar durante 1 hora, e a única coisa que as pessoas vão lembrar ao final foi de uma boa piada que ele contou. Lembre-se disso, isso não é falta de talento, isso é falta de critério comunicacional. O cérebro humano, ele tem uma peculiaridade, ele não absorve discursos. Esses discursos que nós estamos falando aqui agora, ele geralmente vai absorver estruturas criteriosas. Pesquisas em psicologia cognitiva mostram 3 coisas que o cérebro procura quando alguém está falando: direção, relevância e aplicação. No campo da direção, ele pergunta: para onde é que essa ideia está me levando? Na relevância, ele pergunta: por que que isso importa para mim? E na aplicação, ele indaga: o que que muda depois de tudo isso? Interessantíssimo, pessoal. Quando uma fala não entrega isso, automaticamente o cérebro desconecta. E nesse caso, o cérebro que será desconectado vai ser aquele que está à sua frente ouvindo a sua fala. Não posso dizer sua comunicação, porque afinal ela já se perdeu. Depois disso, pessoal, eu posso dizer o seguinte, que a desatenção, ela não é propriamente uma falta de interesse, ela é apenas uma falha de arquitetura da fala. Se você quer parar de cometer o maior erro de quem fala em público, comece por aqui. Pare urgentemente de preparar falas.
Comece a preparar efeitos e não as falas. Antes de falar, sempre responda com honestidade. O que essa pessoa precisa entender que hoje ela não entende? Essa é a primeira pergunta. Porque não importa o que você quer dizer. O que importa, na verdade, é o que ela tem que aprender, tá bom? O que muda na forma como ela pensa ou age depois disso? Essa é a segunda pergunta que você tem que fazer. Se nada muda, então não houve comunicação, houve entretenimento. É claro que aí tem uma ressalva, porque a mudança também parte da pessoa. Então, às vezes você teve sim uma boa comunicação e a pessoa não teve uma mudança porque não agiu. Mas nós não estamos falando disso. A nossa pegada principal aqui é, se você terminou de falar, se você terminou a sua palestra e não houve mudança na pessoa porque ela não entendeu o que você quis dizer, então nós só tivemos aqui o quê? Uma fala. Nós não tivemos ainda a comunicação. E a terceira pergunta, você pode fazer: como eu saberei que a comunicação realmente aconteceu? Aí é simples, é pelo tipo de pergunta que ela faz, pela decisão que ela toma e pela ação que ela vai passar a executar a partir dali. Note uma coisa extremamente importante: quando você prepara algo com esses 3 critérios, pode ter certeza, o restante das coisas elas vão se organizar naturalmente. Agora eu vou te dar um exemplo bem prático aqui para você poder entender ainda mais bacana. Se você vai abordar um assunto com um grupo de pessoas e vai falar, neste caso lá, sobre produtividade, esqueça aquela ideia de, vamos aqui, vou te dar 20 dicas para mudar a tua produtividade. 20, de certa maneira, já é cansativo. Então eu acredito que você não tem que começar pelas 20 dicas. Não, porque dicas são dicas. Acredito que o que você vai ter que trabalhar é o quê? Mentalidade. Então, produção é algo que parte de decisão. E decisão é uma consequência de uma mente preparada. Então você vai trabalhar o quê? A ideia da mentalidade, para que se tenha uma produtividade. E com essa produtividade nós temos experiências. As experiências acham caminhos, faz com que nós encontremos caminhos. E nesses caminhos percorridos é onde nós vamos encontrar aqueles pequenos ganchos que nós chamamos de dicas. Quer dizer, a dica é o último ponto que se deve trabalhar. Tudo começa por onde? Pela mentalidade. Já se você vai falar sobre liderança, não prepare frases bonitas. Você vai ter que falar sobre o poder da decisão, porque nós estamos falando de liderança. Então, para liderar tem que decidir. Decisão geram resultados, resultados positivos ou resultados negativos. Para obtermos resultados positivos, nós temos que encontrar esses caminhos. E quando encontrarmos os caminhos e tão somente mudarmos a realidade, sairmos de uma situação negativa para uma situação positiva, tudo se torna mais bonito. Aí as frases bonitas vão acontecer. Então, percebam, nós temos sempre que encontrar qual é o alicerce para podermos trazer então a construção. Ou seja, também estamos trabalhando mentalidade. E se você vai dar uma aula, você que é professor, não prepare conteúdo, prepare compreensão. Porque o que o aluno precisa é o quê? É compreender. Ele precisa se envolver. E ele só vai se envolver a partir do momento que ele perceber que está compreendendo e que aquilo está sendo falado com ele, para ele, e que tão somente é essencial para a vida dele. Aí ele vai compreender porque vai despertar o interesse. Então não prepare conteúdo, prepare compreensão. E isso serve para todas as outras ordens da vida. Quem mede o sucesso pelo efeito não precisa falar bonito, só precisa falar corretamente. Aqui eu não ensino você a falar bonito ou parecer mais confiante. Eu ensino você a estruturar falas que de fato funcionam. Porque no mundo real, ninguém é lembrado unicamente pelo que falou, mas muito mais pelo que elas provocaram. Lembre-se sempre, falar não passa de emitir som. Comunicar é quando se gera um efeito. Pare de falar sem critério. Comece a falar com intenções bem resolvidas. E lembre-se sempre, falar não é comunicar.